Já todos ouvimos falar em déficit e excedente orçamental, mas eu nunca ouvi ninguém explicar o que é que isto significa. Por isso, hoje vamos falar sobre o que isto é, como funciona e, mais importante, como é que isto afeta. Decidi fazer este vídeo porque tivemos um anúncio há alguns dias do governo português de que tivemos um excedente orçamental histórico. Eu acho muito importante, por um lado, perceber o que está a passar e que se aplica a praticamente todos os países, não só Portugal, e por outro lado, também olhar para aquilo que é dito pelos mídia e perceber se realmente faz sentido ou o que é que aquilo significa. O Instituto Nacional de Estatística diz que o Estado alcançou um saldo positivo nas contas públicas de 0,7% do produto interno bruto. Um magnífico resultado do país, dos portugueses. O governo voltou a apresentar um brilharete nas contas públicas. Isto é ridículo. Para perceber o que está a acontecer, é preciso primeiro perceber para que serve o Orçamento do Estado e como é que ele está dividido. Ele divide-se em dois grandes grupos. O primeiro nas despesas, ou seja, nos ministérios, nos serviços do Estado, que são no fundo usados para fornecer os serviços aos cidadãos, e por outro lado as receitas, isto é, os impostos, as taxas, as contribuições que o Estado usa para financiar estes serviços. Por isso, no final, o Estado tem um déficit se os impostos não cobrirem as despesas, ou tem um excedente se o Estado, no fundo, taxar mais do que aquilo que gasta nesse ano. E nós vimos que em 2025, como também vimos noutros anos para trás, o Estado português conseguiu registrar um excedente orçamental. E isto diz acontecer por duas grandes razões. A primeira, por um aumento significativo nos impostos sobre produção e importação, e o segundo, por um aumento nas contribuições para a segurança social. Ou seja, nós tivemos um desemprego historicamente baixo, tivemos também um grande aumento de contribuições por parte de quem trabalha e não tivemos um aumento no número de pensões, ou, por outras palavras, número de reformados, principalmente, que igualasse esse aumento. Na teoria, este excedente orçamental é uma boa notícia porque, por um lado, este excedente pode ser utilizado pelos governos quando é necessário utilizar mais dinheiro, por exemplo, quando existe uma situação de crise, e por outro, ele também pode ser usado, e é para isso que tem sido maioritariamente usado nos últimos anos, para reduzir a dívida do Estado. Isto, por um lado, é necessário porque existe uma obrigação por parte da União Europeia, mas também porque isto permite abater a dívida, reduzir o juro pago aos mercados, aumentar a confiança dos mercados. No fundo, transmitir aos mercados que o governo português é fiscalmente responsável. Nós vimos o que é que aconteceu quando isso não foi o caso, vimos a crise de dívida de 2011. Esse aumento dos déficits levou a um aumento das taxas de juros, que traduziu-se numa crise também de finanças públicas. Isto traduz-se em políticas altamente restritivas do lado do governo e numa queda bastante forte do consumo privado e do investimento privado. Mesmo eu não acho que exista necessariamente um problema em ter um excedente orçamental. Aliás, eu até acho importante precisamente porque permite reduzir este juros da dívida, estar menos dependente dos mercados financeiros, ter contas públicas mais saudáveis. Então, qual é que é o meu problema com isto? Simplesmente pela forma como nós chegámos lá, porque, primeiro, nós estamos a ver basicamente o colapso de vários serviços do Estado ao mesmo tempo. Nós vemos problemas gravíssimos na saúde, vemos problemas na educação, vemos problemas na justiça e isto acontece porque o Estado português perdeu muita riqueza nos últimos 20 anos. Vimos primeiro que o Estado se endividou bastante e vimos depois que o Estado começou a vender os seus ativos. Isto, como nós já falámos noutros vídeos, significa que o Estado vai ter que pagar cada vez mais dinheiro aos novos donos dos recursos para conseguir dar os serviços que fornecia antes e, por outro lado, também vai ter cada vez mais dificuldade em pagar salários competitivos para conseguir contratar as pessoas que precisa. No fundo, o que está a acontecer é que o Estado, numa altura em que necessita de ter mais financiamento para conseguir contratar as pessoas que precisa, nós estamos a ver o oposto a acontecer. Nós estamos a ver que os serviços estão praticamente todos subfinanciados e por isso é que eles basicamente estão em colapso e nós não vemos nada contrário a esta tendência. Segundo, esta tão chamada contenção e disciplina fiscal por parte do Estado tem dois efeitos no que toca aos salários, porque, por um lado, é verdade que o Estado é forçado a pagar salários mais baixos, menos competitivos, e isso significa que o Estado vai pagar menos dinheiro às pessoas.
Mas então, e essas pessoas que vão ter salários mais baixos? Isso vai ter consequência para elas, porque, primeiro, vai ser mais difícil para elas terem e comprarem aquilo que precisam, ou seja, essas pessoas vão ter condições de vida piores, mas, por outro lado, essas pessoas, precisamente por terem menos dinheiro, vão ter mais dificuldade em comprar bens e serviços e em estimular a economia. Terceiro, e eu acho fantástico que não haja ninguém a falar sobre isto, é política fiscal. Isto é resultado de uma ingenuidade sobre riqueza de ambos os lados do espectro político e que por si vem de uma compreensão errada de como o dinheiro funciona. Eu fiz um vídeo a falar sobre isto, sobre como funciona o dinheiro, recomendo ver-vos, mas o fundamental perceber é que o dinheiro não são recursos, o dinheiro não é habitação, o dinheiro não é comida. O dinheiro é o recurso que gera os verdadeiros recursos da sociedade. E uma implicação disto, e a forma como as nossas economias funcionam, é que todo o dinheiro que é criado como dívida. Ou seja, eliminar dívida do Estado implica que algures no resto da sociedade têm que eliminar-se crédito, têm que eliminar-se dinheiro. E isso só acontece se o Estado taxar mais do que aquilo que gasta, que implica que o Estado tenha um excedente orçamental. E nós já vimos que os excedentes orçamentais que o Estado tem tido têm sido usados para eliminar dívida. Por isso a pergunta é: quem é que no resto da sociedade está a perder esse dinheiro? E se nós formos ver, nós temos primeiro uma classe trabalhadora, as pessoas que ganham praticamente salário mínimo, essas pagam taxas incrivelmente baixas. Por outro lado, nós também vimos que as pessoas mais ricas da sociedade também pagam percentagens muito baixas porque elas têm sua riqueza principalmente em ativos e tanto a apreciação desses ativos como os dividendos desses ativos são pouco taxados, ou seja, essas pessoas pagam impostos baixos. Por isso, o único outro grupo da sociedade que consegue e que paga impostos é basicamente o que nós chamamos a classe média e principalmente pessoas que ganham salários elevados e também empreendedores que não são ricos. O que significa, mais uma vez, que como as pessoas mais ricas não pagam impostos, quem paga os impostos és tu e de uma forma geral, se tu não és multimilionário, tu é que pagas a conta. E este é o resultado inevitável de um sistema fiscal que parece progressivo, porque a maioria das pessoas ganha o dinheiro através dos seus salários, mas que na realidade a progressividade colapsa assim que tu começas a ganhar dinheiro através da tua riqueza. E isto é obscuro, é ofuscado, porque a maioria das pessoas não ganha dinheiro através da sua riqueza e não consegue perceber estes mecanismos. Mas como é que eu, que não sou uma pessoa rica, consigo perceber isto? Simplesmente porque eu tenho a literacia financeira e porque eu invisto o meu dinheiro nos mercados, eu percebo como os mercados funcionam e eu percebo que estas pessoas ricas têm pouco dinheiro no banco e a sua riqueza está em ações, em habitações, em metais preciosos, em petróleo e que quando estas pessoas têm estas rendas passivas, o que elas fazem basicamente é comprar mais destes recursos. O que também significa que se estas pessoas estão a acumular estas quantidades enormes de dinheiro, elas vão simplesmente continuar a comprar, elas não precisam de vender e o que isso vai acontecer é que o preço dessas coisas vai subir e tu vais ter menos capacidade de as comprar. Por esta altura, espero que seja claro para ti a dimensão enorme do problema, mas se isto é um problema tão grande, porque é que as pessoas não falam sobre ele? E eu vejo duas grandes razões para que isto aconteça. A primeira é esta ingenuidade sobre distribuição de riqueza por parte, basicamente, de todas as pessoas que deviam estar a falar sobre isto. Sejam os jornalistas que olham para este colapso do Estado Social, ao mesmo tempo que olham para este excedente e chamam isto um brilharete. Por parte dos políticos, de ambos os lados do espectro político, que, como não compreendem os efeitos da redistribuição de riqueza, eles são incapazes de perceber o efeito que isto tem em basicamente ser cada vez mais impossível para o Estado continuar a fornecer e a pagar os serviços que necessita e que leva a impor medidas que sistematicamente agravam o problema, como vimos no Covid, esta impressão de dinheiro para pagar salários que, não sendo acompanhada de taxação, levou a um aumento brutal na riqueza dos mais ricos,
ou como nós estamos mais uma vez a ver com a guerra do Irão, este impulso, especialmente no estrangeiro, de comatar estes efeitos a curto prazo, de aumento do custo de energia, à custa de um endividamento do Estado a longo prazo e de mais uma transferência de riqueza para conseguir subsidiar essa energia. E honestamente, a minha visão é de que até que isto seja common sense para estes políticos, vamos continuar a ter esta redistribuição e vamos, no fundo, continuar a não conseguir ter medidas que resolvam o problema. E o último são os economistas, porque vocês podiam perguntar, ok, Pedro, existem economistas de elite, de topo, porque é que ninguém está a falar sobre isso, é tão importante? E a resposta é, basicamente, como a economia é ensinada nas faculdades. Se conhecerem alguém que estuda economia, podem perguntar-lhes estes temas de distribuição de riqueza, do impacto que têm, pura e simplesmente não são falados. Isto acontece porque os modelos que se usam na economia olham para uma única pessoa. E como é que tu podes estudar a desigualdade se o teu modelo tem uma única pessoa? Simplesmente não consegues. Isto leva a nós até termos governantes com algum prestígio que passaram décadas a olhar para a economia, como vários ministros das finanças que temos e tivemos no passado, e que fundamentalmente eles nunca estudaram este efeito e que honestamente também têm dificuldade em admitir que o grande problema da economia é uma coisa para a qual eles nunca olharam. Segundo, porque esta crise de igualdade é uma crise que afeta muito negativamente a esmagadora maioria da população, mas que é ativamente boa para esta minoria de pessoas que está a enriquecer com isto. E se nós olharmos para os nossos governantes e se olharmos para a posição financeira deles, nós percebemos que são pessoas que estão a ganhar com isto, que não estudaram o problema e não estudaram o que está a acontecer e que, mais importante, primeiro, têm interesse em manter este status quo, porque isto é benéfico para eles, e segundo, porque se eles não conseguem sentir estes efeitos na pele, então também se torna muito difícil eles genuinamente conseguirem perceber o que está a passar. É muito claro que a economia europeia em geral, a portuguesa em particular, recuperou do brutal impacto do Covid em 2020 e está genericamente melhor. E hoje o país está melhor e os portugueses também estão melhor. Concluindo, este excedente orçamental não acontece à custa de ninguém. Isto acontece à custa, primeiro, do gradual desmantelar dos serviços do Estado e, segundo, literalmente à custa da posição financeira de todas as pessoas que não sejam muito ricas. Esta ingenuidade sobre riqueza de ambos os lados do espectro político dá a ilusão de que é possível alguém estar constantemente a aumentar o seu consumo sem que ninguém tenha como diminuir. Isso não é verdade. Tu és forçado a reduzir o teu consumo ou porque nem tu nem o Estado são donos dessa riqueza, estão constantemente a perder e a agravar a vossa posição financeira. Isso significa que têm constantemente de estar a pagar aos novos donos dessa riqueza para conseguir aceder a ela. Isto acontece porque nós temos um sistema fiscal que não é progressivo para quem ganha dinheiro através da quantidade enorme de riqueza que tem. Enquanto este sistema continuar a funcionar desta forma, enquanto as pessoas não perceberem o problema, nós vamos continuar a ver este agravar da posição financeira do Estado e este agravar da posição financeira da maioria das pessoas. E não vai haver excedente orçamental que nos salve. É por isso que eu faço estes vídeos, porque a situação é grave, ninguém está a perceber, e é por isso que eu espero que me acompanhem, que subscrevam, que vejam estes vídeos e percebam o que está a acontecer. Obrigado.